Bom, eu acho que este episódio é um episódio infeliz e um dos episódios mais, como dizer, desonrosos da nossa vida parlamentar. Desonroso não para o Parlamento, mas para os responsáveis desta atitude. Porque a aprovação da proposta de referendo sobre a coadoção não foi mais do que um expediente, digamos assim, um estratagema, para evitar a votação final global da lei da coadoção, que já tinha sido votada na Generalidade. Isto é, os deputados votaram aquela proposta a favor na Generalidade. Essa proposta teve longos meses na Comissão, ouviram especialistas, asseguraram-se que a lei... Com elementos, inclusive, do Partido Social Democrata, nomeadamente a Teresa Leal Coelho, era uma das deputadas. Que era uma das deputadas da Comissão. Mas ouviram quem quiseram para se assegurar que a lei atingia os objetivos que eram enunciados no preâmbulo da lei. Ora, acontece que o PSD decidiu interromper esse processo e apresentou esta proposta de referendo. Ora, isto merece ser analisado com duas visões distintas. A primeira é sobre a substância da lei. Eu acho que há ainda quem não tenha percebido o que é que a lei visava. E é muito importante que os telespectadores percebam que esta lei não é uma lei para permitir aos casais homossexuais adotarem. Eu sou a favor da adoção por casais homossexuais, sempre fui, mas não é isso que esta lei visava. O que esta lei visa é dar mais proteção às crianças que já foram adotadas individualmente por um dos membros do casal, ou seja, permitindo que o outro cônjuge, o outro companheiro, tenha também responsabilidades na adoção, partilhando a adoção. O caso típico é o caso de um casal homossexual com uma criança que foi adotada individualmente por um deles e que, no caso de lhe acontecer alguma coisa, a criança fica desvalida e fica numa situação que nós devíamos acautelar, permitindo que o cônjuge ou o companheiro desse tivesse responsabilidade sobre essa criança, pudesse ter também responsabilidades. Isto visa, portanto, responder a situações que já existem e que não são muitas, são a minoria, bem sei, mas são famílias que devem merecer o nosso respeito e a nossa atenção. E outra vertente? É por isso que eu acompanho a indignação dessas famílias que se sentem insultadas com este comportamento dos deputados. Porque os deputados votaram a favor na Generalidade. Isso foi objeto de uma votação com liberdade de voto dada por todos os partidos e depois o processo é interrompido dizendo agora vamos perguntar aos outros. Eu não estou de acordo também com o referendo por várias razões e uma delas é justamente essa, que nós estamos a falar de direitos de minorias. E vamos perguntar agora aos outros se damos ou não damos. Isto é uma questão muito delicada, que deve ser tratada com a maior das sensibilidades. Eu compreendo muito bem que essas pessoas, e em geral a comunidade homossexual, se sinta insultada por esta atuação dos deputados. Foi um truque político, na sua opinião? Isto foi uma trapaça política, foi um truque foi uma jogada de baixo nível, de politiquice rasteira. E o objetivo, na sua opinião, é que a lei fique no caminho? O objetivo era, como foi, impedir a votação Portanto, na sua opinião, este referendo, tendo em conta os formalismos todos existentes, vai passar pela mão do Presidente da República, vai passar pelo Tribunal Constitucional, tendo em conta esses mesmos formalismos, poderá não ser feito? Essa a segunda vertente da análise que merece atenção. É que, para além do conteúdo da lei, há também o método. Isto é, a forma como tudo isto foi feito. E isto remete-nos para o domínio do mais puro cinismo, hipocrisia política, para o fingimento. E é um triplo fingimento. O primeiro é que o PSD finge que quer um referendo. O PSD não quer referendo nenhum. O PSD o que queria era evitar a votação final da lei. E porquê que não quer nenhum referendo? Porque se quisesse um referendo, está bom de ver, devia ter falado no referendo logo no início, antes da lei ser votada pela primeira vez na Generalidade. Não, só fala agora. Embora hoje se viesse a saber que em outubro esta questão já terá sido abordada na Comissão Política do Partido. Bom, mas foi depois da votação. Quer dizer, o que o PSD fez foi tudo para que esta lei não fosse aprovada. E por uma outra razão, é que o PSD não quer a votação no referendo, ou não quer o referendo, porque o referendo, a proposta de referendo é uma proposta manifestamente inconstitucional e ilegal.
Porque o PSD faz uma proposta com duas perguntas. Uma tem a ver com a coadoção. Sim. Como eu disse, isto é, para responder ao problema das famílias que já existem, com crianças já adotadas por um dos cônjuges e atribuindo ao outro também responsabilidades nessa adoção. E a segunda pergunta tem a ver com a adoção, isto é, com a possibilidade de um casal constituído que não tem adotar uma criança poder adotar. Portanto, são duas coisas distintas. Há uma mistura de matérias. Há uma mistura de matérias. Mas, para além disso, a lei orgânica do referendo também obriga a que só se possam fazer referendos com perguntas em que haja uma lei em processo legislativo a correr. Ora, não há nenhum processo legislativo a correr sobre a adoção. Portanto, o PSD não quer referendo nenhum. O PSD quis apenas evitar o incómodo da votação no Parlamento. E isso realmente é lamentável e infeliz. Mas o segundo fingimento é este, é que o PSD quis fingir que não foi ele. Não fomos nós, foi a JSD. Sabe, vai-se transformando num hábito, que eu diria até uma tradição, do PSD empurrar para a JSD quando se trata do golpe baixo, do jogo sujo. Já fez isso quando se tratou de fazer campanhas negras contra adversários políticos. Eu próprio fui vítima dessas campanhas. Já falaram em 2005. E começou logo em 2005. Já se referir a essa altura, certamente. Sim, aliás, há uma história muito curiosa que posso contar, que é a seguinte, é que em 2005 o PSD decidiu fazer uma campanha contra mim, insinuando que eu era homossexual, como se isso me diminuísse aos olhos dos eleitores. Coisa que eu não liguei nenhuma no início, mas depois verifiquei que aquela campanha era uma campanha pensada e orquestrada para me atingir. Isso foi, aliás, alvo de um debate entre mim e o candidato do PSD. Mas o protagonista, ou os protagonistas mais presentes nessa campanha foi justamente a JSD. O que é curioso, e veja bem, a ironia da história, é que mais tarde esse líder da JSD, que esteve presente nessa campanha, veio ele próprio a assumir a sua condição de homossexual e a beneficiar da lei que nós aprovámos do casamento homossexual e a casar-se com o seu companheiro ou o seu namorado. Veja bem ao que chega o farisaísmo político, quer dizer, tentar desacreditar o seu adversário político, insinuando que ele era homossexual, que era o meu caso, mas ao mesmo tempo esconder a sua vida privada como se isso não tivesse a mínima. Mas tem certezas que, ao imputar responsabilidades à JSD, tem certeza, o fingimento do PSD tem certezas também dessa matéria? Perdão? Tem certezas, quando imputa responsabilidades à Juventude Social Democrata, nesse caso em concreto? Estou a imputar baseado em factos objetivos. Um cartaz que dizia lá JSD, como ao longo da minha vida política, várias vezes, o PSD me atacou pessoalmente através da JSD, com cartazes colocados na rua, mas como tinham vergonha dessas campanhas, assinavam JSD. Isto é, vai sendo uma tradição o PSD empurrar para a JSD quando se trata de fazer campanhas negras ou trapaças políticas como estas. Pronto, isto foi a JSD. É o segundo fingimento. Mas há um terceiro fingimento, e este mais sério, porque tem a ver com o próprio Primeiro-Ministro. É que o Sr. Primeiro-Ministro veio agora a querer convencer-nos que ele não teve nada a ver com isto, lavando as mãos como Pilatos. Ora, acontece que isto não podia ter acontecido se não houvesse uma decisão do PSD, porque ninguém nos pode convencer, que se obrigavam os deputados a votar contra a sua consciência apenas baseado numa indicação ou no poder que o líder da JSD teria. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro disse que o assunto foi discutido na Comissão Política, como a Cristina referiu, e que decidiram, na expressão dele, estou a citar de memória, não se opor ou não ter uma oposição, não ter uma oposição a essa proposta. Quer dizer, esta proposta de referendo para impedir a votação foi aprovada na Comissão Política do PSD e foi aprovada pelo líder do PSD, porque isto não podia ser sem a sua concordância e sem a sua participação. É por isso que isto é indigno, porque o Sr. Primeiro-Ministro, por duas razões. A primeira é que o Sr. Primeiro-Ministro pretende pôr-se de lado. Isto era um assunto do Parlamento. Não, foi dele e a decisão foi dele. E ele pretende fazer como Pilatos, lavar as mãos. Quer dizer, lança a pedra e esconde a mão. Isto é indigno. Mas há uma outra razão. É que o Dr. Passos Coelho, quando era líder da oposição, declarou-se não a favor da coadoção, mas a favor da adoção. Numa entrevista exatamente que concedeu em 2010, vamos ver exatamente um quadro com essa expressão utilizada pelo Primeiro-Ministro, em que diz: a homossexualidade ou a heterossexualidade não tem de ser um critério para a adoção. E depois, mais à frente, acaba por dizer, deve ser saber se tem ou não tem condições de estabilidade emocional, maturidade, autonomia financeira. Quer dizer, o atual Primeiro-Ministro, quando era líder da oposição,
E quando lhe dava jeito de marcar-se da doutora Manuela Ferreira Leite, não sei se está recordado, Sim. que a doutora Manuela Ferreira Leite fez em 2009 umas declarações muito conservadoras, dizendo que foram alvo, aliás, da gargalhada geral, dizendo que o casamento servia para a procriação. E o doutor Passos Coelho pretendia apresentar-se como mais moderno, mais jovem, mais liberal, e então decidiu dizer que era a favor da adoção. Agora, eu gostaria de saber como é que um primeiro-ministro que é a favor da adoção por casais homossexuais, como é que permite que o seu partido impeça os deputados do seu partido de votarem em favor da coadoção. Quer dizer, não estamos a falar dos deputados votarem em consciência pela adoção, estamos a falar dos deputados aprovarem uma lei que visa proteger as crianças que já foram adotadas. José Sócrates, só para terminarmos. Isso que me parece que estamos no domínio do puro farisaísmo político. Isto tem um nome feio. Isto chama-se hipocrisia política. José Sócrates, só para encerrarmos esta matéria, porque ainda existem outras a ser discutidas, quando se houve alguns a estabelecerem um paralelismo com o que sucedeu anteriormente com governos PS, como é que reage? Desculpe, isso é pura desonestidade intelectual, porque eu já vi alguns dizer mas o José Sócrates fez um referendo sobre o aborto. Bom, eu fiz um referendo sobre o aborto porque tinha havido um. Eu nunca fui a favor destes referendos, mas tenho o escrúpulo democrático, sempre me comportei como tendo as minhas convicções e assumindo-as, mas sendo que a convicção primeira é a convicção pela democracia. Então tinha havido um referendo a propósito do aborto.